Oi, meu nome é Andréa Teixeira Silva, sou estudante de Direito da Unitins e hoje eu vou estar aqui fazendo a explanação do livro de Wayne Morrison, Filosofia do Direito. Quem passou esse trabalho para a gente foi o professor Luiz Rodrigues, ele que dá aí Filosofia do Direito. E nós vamos fazer, eu estou fazendo esse trabalho com a minha colega, Silmara, e nós vamos retratar aí o capítulo 2 e eu vou começar e depois ela segue aí no vídeo. Tá? Esse capítulo ele vem trazendo o tema o direito e a questão existencial. Vem trazendo o direito aí como uma instituição social que vem trazendo atender às necessidades sociais, como reivindicações, exigências, expectativas, para manter um controle social. Então, a gente tem que fazer perguntas básicas e conscientizar para as bases existenciais do direito. E Roscoe e Pond, um sociólogo, ele vem trazendo o direito como uma instituição social que visa garantir as necessidades, satisfazer as necessidades humanas. E ele busca também trazer uma narrativa histórica onde o desenvolvimento jurídico, no qual o direito moderno passa cada vez mais a reconhecer os direitos individuais. E o poeta alemão Hodder, ele vem trazendo que não basta simplesmente viver a vida, não é o suficiente. A gente tem que viver a vida com qualidade de vida, que a gente tem que viver a vida sabendo que o fim da gente é a morte, e a gente tem que viver algum tempo aproveitando, viver como os deuses. E para fazer uma reflexão intelectual que começa com o mito, e o mistério do sagrado, a gente pode trazer também para definir a origem da vida, colocar uma ordem social. A comunidade trouxe os deuses, que essa época foi conhecida como época pré-moderna, e trouxe vários deuses como Krishna, o deus hindu, e também Zeus, um deus grego. E esse Deus, como eu falei, vem para trazer ordem social e também sanar as dúvidas da civilização. E a filosofia, ela desenvolve a partir da mitologia. Ela tem o objetivo de sempre manter o delicado equilíbrio entre a humanidade e o cosmos. E para mostrar um pouquinho do problema existencial, a gente pode trazer a peça de Sófocles, que ele traz aí o exemplo de Antígona. Antígona, ela é filha do rei Édipo. Édipo faleceu e deixou sua filha, deixou 4 filhos. Antígona, Ismênia, Polinice e Etéocles. Os filhos homens, que era Etéocles e Polinice, eles romperam em uma briga muito grande e começaram a se estranhar aí, até se mataram, Os 2 morreram e quem assumiu o reino de Tebas foi Creonte, que é irmão de Édipo. E ao assumir o reino ali, ele sepultou com honras, com glória, Etéocles, mas Polinices ele deixou ao léu. Ele deixou ali para os urubu comer o corpo, para devorar o corpo de Polinices. E Antígona, com essa ordem do rei, ela ficou muito angustiada, muito triste, e foi a sua irmã Ismênia, falar para ela como que o rei ele estava dando essa ordem diretamente para atacá-las. E ela, a Ismênia, falou: nós não poderemos ir contra o rei, porque seremos mortas, somos mulheres frágeis, como poderemos ir contra? Nossa família já morreu e estamos aqui frágeis. Então Antígona saiu para sepultar
irmão contra a ordem do rei. E quando chegou lá, os guardas pegaram ela no ato ali, né, de fazer o sepultamento e levaram perante o rei. E o rei, querendo livrar, né, porque era sua sobrinha, e ele pegou e falou: você sabia das ordens que eu coloquei? E ela falou assim: sim, eu sabia, mas essa ordem aí não veio do Estado, veio do homem, não veio de Deus, não veio de Zeus. Eu não vou cumprir essa ordem, porque eu não vou deixar meu irmão ser comido aí, jogado, eu vou enterrar. E ele, né, mesmo desgostoso, teve que mandar executar Antígona. E esta peça, ela trouxe vários questionamentos e interpretações jurídicas. Uma interpretação, né, vem trazendo aí o direito natural versus o positivismo, que o direito natural, né, de Antígona obedecer, ser submissa aos homens. E também vem trazendo aí o caso da obediência civil, que quando Antígona desobedeceu, Creonte falou que a desobediência traz, destrói, corrompe o Estado e traz a ruína do Estado. E com essa desobediência, a civilização fica em desordem, traz morte. E traz também o caso da imperatividade jurídica, onde ele teve que mandar, né, executar, porque foi considerado uma traição, ele teve que mandar executar Antígona, e Antígona foi morta. E traz também a questão do direito natural, né, porque Antígona estava falando que essa lei foi do Estado, foi dos homens, não foi de Deus. Então, através dessa peça, a gente pode observar diversos questionamentos e interpretações jurídicas. E o direito natural dos gregos, né, clássicos, traz aí filósofos que falavam sobre isso aí, como Platão e Aristóteles, que eles falavam que o direito natural é uma ordem natural para pôr ordem ali na sociedade, já com as cidades-estados que foram implantadas e elas foram crescendo, foram se desenvolvendo através das informações, né, do intercâmbio cultural entre outros povos e também por causa do comércio, né, das atividades mercantis ali da época. As cidades foram se desenvolvendo, o pensamento foi mudando, o homem buscou se interagir, buscou espaço para se interagir, desenvolver projetos de vida, e ele construiu e teve um objetivo ali individual. E já o direito natural implica funções e fins e deveres naturais. Essa é a minha parte. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu vou dar continuidade a falar sobre os tópicos do capítulo 2 do livro de Wayne Morrison, Filosofia do Direito. E esse trabalho nós estamos desenvolvendo para a matéria de Filosofia do professor Luiz. E esse tópico começa falando sobre o mito da caverna, que é uma metáfora bem conhecida de Platão, que ele relata na obra dele A República. E para que a gente entenda um pouquinho, eu vou ler sobre esse diálogo que ele estava tendo com Sócrates e Glauco, e ele fala assim a seguinte forma: Imagina a existência de uma caverna onde os prisioneiros vivessem desde a infância, com as mãos amarradas em uma parede. Eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede situada à frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima de um tapume, situada na parte traseira da parede em que os homens estão presos. Homens passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos, formando sombras que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede da caverna, aquelas sombras e os ecos dos sons que as pessoas de cima produziam, era o mundo restrito dos prisioneiros. E nessa metáfora, Platão ele traz uma crítica acerca de buscar realmente a importância da busca pelo conhecimento verdadeiro. Porque muitas vezes a gente está preso numa caverna, né, literalmente, preso nos nossos pensamentos, nas nossas ideologias, naquilo que a gente julga certo, e acaba-se sendo levado, influenciado pelo senso comum já que todas as pessoas estão dando uma opinião, então aquela opinião é a verdadeira, é a realidade absoluta.
E trazendo para os dias de hoje, nós podemos dizer que os prisioneiros somos nós, pessoas comuns, que estamos presos, que vivemos amarradas. A caverna é a nossa prisão, os nossos sentidos, é o nosso conhecimento que nós julgamos certo, que segundo Platão é errôneo, pois a nossa verdade não é absoluta. As sombras e os ecos significam que são as opiniões que nós ouvimos diariamente, constantemente, acerca de tudo. Tudo, alguém tem uma opinião. E a saída da caverna significa a saída, a busca verdadeira do conhecimento verdadeiro. Ou seja, quando nós saímos da caverna, nós temos um confronto com a luz, que pode causar um desconforto, porque nós vamos estar saindo do nosso comodismo, né, daquilo que estamos habituados, mas essa luz, ela vai clarear as nossas mentes, a nossa mente, vai clarear a nossa ideia, e nós podemos ir em busca do conhecimento verdadeiro, que às vezes presos, a gente pensa que nem existe mais um mundo, mas ao sair da caverna nós podemos ver que temos um mundo inteiro pela frente, muitas coisas a conhecer, muitas coisas a viver. E trazendo para os dias de hoje, podemos trazer essa crítica, né? Porque nós vivemos a era da tecnologia, da internet. Nós temos a informação muito rápido, o acesso muito rápido a tudo que a gente quer. Se a gente quer aprender uma receita, se a gente quer saber o significado de alguma palavra, nós buscamos na internet. E todos os dias nós temos notícias acerca de vários segmentos. E muitas vezes a gente se prende naquela notícia e não busca a fundo a saber se a notícia é verdadeira. É a famosa fake news, né? E nisso nós podemos... Às vezes nós ficamos presos nessa caverna e não buscamos a fundo o conhecimento verdadeiro daquilo que realmente daquilo que é verdade, daquilo de como deve ser, que modo deve ser. Segundo Platão, há dois atributos para um estado ideal, que primeiro funda-se sobre a justiça e o segundo, que todos os cidadãos que nele vivem são felizes. E não é o que realmente acontece nos nossos dias, pois nós temos uma desigualdade muito grande, tanto no Brasil como no mundo. Como a canção diz, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E segundo Platão, para nós alcançarmos a verdade, a força básica para essa república, que mantém a república, é o caráter e a educação. Tem que se ter o mínimo de educação para que os seres humanos, para que as pessoas possam se desenvolver, possam crescer profissionalmente, possam crescer pessoalmente. Através desse conhecimento, através dessa educação, vão se tornar pessoas melhores e vão ter filhos melhores. E assim nós vamos ter uma sociedade ideal, segundo Platão. Platão, para ele, existem dois mundos. E nesses dois mundos são o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. O mundo dos sentidos é aquele baseado na minha opinião, na minha percepção. E segundo ele, não é o modo como a gente alcança a verdade. E o mundo das ideias é aquele no qual, segundo ele, existe a verdade. Ao invés da doxa, da nossa opinião, ao invés da nossa percepção, vamos chegar à episteme, que é a busca pelo conhecimento verdadeiro, o conhecimento verdadeiro, que é a verdade científica. E ele dá essa crítica para que a gente abandone mesmo as nossas opiniões, para que a gente abandone as nossas percepções daquilo que se acha certo e deixemos de ser ignorantes, né? Através da dialética, nós podemos construir esse conhecimento verdadeiro. Bem que o educador deve oferecer as condições básicas nas quais todo tipo certo de mente possa se desenvolver. Ele diz também, se a pessoa não consegue desempenhar o papel social que estrutura a sua vida, qual a continuidade dessa vida? Como que ele vai viver? Se ele não consegue desenvolver as aptidões dele na educação, como que ele vai crescer em outras áreas, né? Então, ele traz essas reflexões para o modo de viver, para o modo de ser. Ele nos desce muitas reflexões de como se viver, de como se ter um estado ideal, uma república ideal.
Ele dizia também que ele sabia que era impossível de se ter essa república, de pôr em prática tudo aquilo que, todos os pensamentos filosóficos acerca da mente. Vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles, né? Para Aristóteles, ele era discípulo de Platão. Ele foi fundador da escola Liceu em Atenas. E, segundo ele, existia dois tipos de justiça, que era a teleológica e a honorífica, que para ele, segundo Aristóteles, a justiça teria que ter o telos, ou seja, uma finalidade. Para que alcance o fim, tem que existir uma finalidade própria da sociedade. Para que isso está acontecendo? Para que iremos fazer isso? Qual a finalidade disso? Definir a finalidade, o telos, para depois entender o que é justo ou não. E dentro desse tipo de justiça, nós temos a justiça universal e a particular. Dentro da universal, dentro da particular, nós temos a distributiva e a corretiva, que a distributiva nós podemos dar o caso de o presidente da República delegar quem vai ser os ministros, né, dar cargo de confiança, quem ele acredita que tem mérito e merece aquela honra. Na filosofia de Aristóteles, nós também temos a equidade, que está na sua obra, que ele fala um pouco sobre, na obra Ética a Nicômaco, que é a justiça do caso concreto, o fruto de uma constatação. Nós podemos dar o exemplo de uma pessoa que tem que pagar uma pensão alimentícia, e nisso o juiz ele vai analisar, né, acerca da consciência dele, o que é justo para que aquela pessoa possa se pagar, observando os dois lados, tanto a pessoa que vai receber e a pessoa que vai pagar, e nisso ele pode usar a justiça, né, a equidade. No final desse capítulo, ele nos dá uma reflexão, quais são os fins para o homem, como nós podemos saber, refletir sobre o nosso modo de vida humana, como é vivido, para que a gente entenda o modo como precisamos viver, para podermos descobrir quais são os nossos objetivos humanos, o que nós queremos alcançar, qual a sociedade que nós pretendemos ter daqui 10 anos, daqui 20 anos, para os nossos filhos, né, para os nossos bisnetos, acerca da política, acerca da filosofia. Então, ele nos traz essas reflexões, e é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês nessa noite, e eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.